Neuri Hernani Abel, nascido em Tucunduva, no noroeste gaúcho, mas morador de Teutônia desde 2003. Veio como gerente regional da Sicredi Ouro Branco, cresceu e hoje preside a cooperativa de crédito. Se ele levou meio minuto para decidir fixar residência aqui, é porque tem muito para contar. Nós chegamos em Teutônia no final de 2003. É uma história um pouco longa a minha trajetória já dentro do Sicredi. Eu vim para cá pelo Sicredi, né? E estamos aqui então desde 2013, isso aí se vão 18 anos então, né? Eu sempre trabalhei no sistema Sicredi, comecei em 1986, lá na minha região, onde eu sou natural, no noroeste do estado, né? Sou natural de Tucunduva. Comecei a minha trajetória na cooperativa de crédito daquela região, que era sede em Horizontina. Depois eu fui trabalhar no Mato Grosso, um período de 95 até 2013, então. Esse período foi um período interessante, muito bom. Adquirimos novas experiências, experimentamos outras culturas, outras formas de se trabalhar, também no cooperativismo de crédito. Mas tínhamos sempre uma vontade, eu e minha esposa e o meu filho já. Meu filho é mato-grossense, mas viemos para cá, então ele tinha 7 anos. Sempre tínhamos a ideia de voltarmos para o Rio Grande do Sul, um pouco mais perto das nossas origens, da nossa terra, da nossa família também. E o Sicredi nos oportunizou isso, me oportunizou isso, como eu falei, então, no final de 2003. Eu estava, de fato, então, procurando uma cooperativa para trabalhar na época. E eu sempre falo que, às vezes, a gente precisa ter também um pouco de sorte na trajetória da vida da gente, né? E eu tive a sorte de ser indicado, na época, por nossa central para vir conhecer a nossa cooperativa aqui, o Sicredi Ouro Branco. E quando eu vim para cá, Lucas, conhecer a cooperativa, conversar com as pessoas que aqui estavam fazendo implantando uma nova gestão já na cooperativa, com o seu Silvio, vim conversar com o seu Silvio e com o seu Inácio. Silvio Lantmaier e Inácio Bervanque, vocês conhecem bem. E quando eu vim para cá e conversei com eles, a minha decisão, e eu iria levar isso então de volta lá para conversar com a minha esposa, né? O Matheus na época ainda era pequeno, ainda não tinha assim o discernimento das coisas, e eu levei mais ou menos uns 30 segundos para decidir que aqui seria o lugar para nós voltarmos para o Rio Grande do Sul. Eu quero dizer que eu levei 30 segundos porque eu não tive dúvida nenhuma em vir para cá, morar aqui, estabelecer aqui uma relação para ficar. E já fazem agora 18 anos e estamos aqui muito contentes, estabelecidos, e, enfim, foi uma decisão acertada. Portanto, não sou natural de Teutônia, estou aqui há 18 anos, mas me sinto como se tivesse nascido aqui, de tanto que eu me identifiquei e gosto daqui, e essa região toda aqui é para mim um privilégio poder conviver aqui com as pessoas que são naturais daqui, que vieram para cá. É uma região especial dentro do Rio Grande do Sul e do país, sem dúvida nenhuma. Neuri, se tu levou 30 segundos para decidir, né? Mas antes de vir, quando tu estavas ainda lá em Tucunduva,
quando tu estavas no Mato Grosso, eventualmente talvez o nome Teutônia possa ter batido em ti. O que tu tinhas de impressão de Teutônia naquela época e o que tu tiveste de impressão no momento que tu vieste aqui para fazer, digamos, essa entrevista com o seu Silvio e com o Inácio? Eu tinha uma ideia do que era Teutônia, porque eu tinha aqui conhecidos que moravam aqui. Então, toda vez que se tinha algum contato, essas pessoas que moravam aqui, ainda moram aqui, elas sempre falavam muito bem daqui, das oportunidades, da forma com que a comunidade, com que a sociedade está organizada, né? As associações, as cooperativas, né? Então, eu tinha, mesmo sem conhecer, eu tinha uma noção de que aqui teria e tem uma sociedade organizada, uma comunidade que vai atrás dos seus objetivos. E quando se tem uma comunidade organizada, quando se observa isso, a gente sabe que tudo começa, uma comunidade, uma sociedade organizada, tudo começa com os valores da família, né? E isso dava para perceber aqui, mesmo de longe, mesmo ainda não conhecendo, né? Que existia uma forte tradição da família, da igreja, da comunidade. E aí podemos dizer algumas coisas que surgem a partir daí, como, por exemplo, o canto coral, não é? E então eu tinha uma ideia de que isso sim era uma comunidade que estava num patamar de desenvolvimento acima de outras regiões do nosso país. Isso é normal, isso é tradicional, isso é assim que acontece em todos os países. Alguns locais são mais organizados, são mais desenvolvidos, as pessoas trabalham mais de forma cooperativa, colaborativa. E tudo isso se observa, mesmo quem não mora aqui, mesmo quem está fora. Eu posso falar isso porque eu estava fora. Então esse foi um ponto que fundamental, que me chamou muito a atenção. Eu disse, olha, mas esse é um lugar diferente, né? E hoje ainda, se a gente sair daqui e viajar um pouco, olhar um pouco as outras comunidades, as outras regiões do nosso estado, do nosso país, quando voltamos para cá, observamos uma diferença impressionante. Talvez as pessoas que nasceram aqui, moram aqui, talvez nem tenham essa percepção. Ou tenham, claro, acredito que sim também. Mas é interessante Teutônia, a nível, nesse contexto de ser uma sociedade organizada. Com o tempo a gente também aprende algumas coisas e é tão importante quanto progredir, como dar novos passos e saltos, vamos dizer assim, como você usou a palavra. Tão importante é preservar aquilo que já se tem. Então, esse é um aspecto que eu gosto eventualmente de frisar. A preservação do que já se tem e a melhoria a partir daí. As inovações, as descobertas, as novas formas de se atuar, de se viver, elas são importantes. Mas a preservação daquilo que se tem é muito importante também. Então eu vejo que Teutônia preservou aquilo que tem, a sua tradição, mas evoluiu. Ela é uma comunidade, uma sociedade aberta para as novas coisas, né? Então eu vejo uma evolução muito grande. Posso falar do ramo que eu trabalho, por exemplo, né? Nós tínhamos uma cooperativa de crédito, na época, restrita a operar com, por exemplo, com um setor da economia só, né? E com o tempo nós conseguimos estruturar, obviamente,
que todo o sistema também se estruturou para tal, mas nós evoluímos de uma forma bastante acentuada. Transformamos a nossa cooperativa, posso falar da nossa cooperativa com um pouco mais de propriedade, de uma cooperativa de crédito rural, que era restrita a trabalhar com um setor apenas da economia, abrimos ela para todos os setores da economia. Isso foi um passo importantíssimo para essa sociedade. Então, dobramos algumas vezes o número de associados, né, da cooperativa nesse período. E isso é fundamental. As pessoas, então, existiu aí nessa trajetória uma preservação de uma instituição, agregando a ela modernidade, novos passos, novas etapas. E isso nós observamos muito no cooperativismo, principalmente. Nós tínhamos um tipo de cooperativismo, e tomo aqui a liberdade de falar como um todo, do cooperativismo como um todo, e hoje, 2021, final de 2021, temos um cooperativismo totalmente diferente. Moderno, com governanças muito bem estruturadas, né, inclusivo, né, todos devem ter acesso às cooperativas, especialmente falo de novo do cooperativismo de crédito. Então, eu acho que a inclusão, a manutenção do que se tem, da ideia, com a inclusão de novas tecnologias, de novos jeitos de se fazer as coisas, fazer as mesmas coisas de uma forma diferente, sempre com o objetivo de alcançar a satisfação e, logicamente, melhorar a vida em comunidade, a qualidade de vida das pessoas. Acho que é por aí, Lucas, né? E aí nós progredimos em todos os aspectos, eu acho, né? Nós progredimos em todos os aspectos. A comunidade vai evoluindo, as pessoas vão evoluindo, vão estudando, vão se modernizando, vão se aprimorando. E, claro, a comunidade toda cresce com isso, o município cresce. E as outras, os entes que formam o município crescem e vêm junto. Essa região, Teutônia, e posso falar um pouco da região, porque nós atuamos numa região um pouquinho maior do que Teutônia, a região do Vale do Taquari e também do Vale do Caí. Essa região é muito próspera, as pessoas são muito abertas para a inovação, para novas tecnologias. Todo dia se busca uma melhoria naquilo que elas fazem, e isso traz frutos. Temos uma possibilidade extremamente importante, que é o setor da educação. Nós temos escolas espetaculares, básicas, de formação média e também de universidade, logo ali do lado, né? A poucos quilômetros. Isso é fundamental para uma região, a educação. Ter isso estruturado, muito bem estruturado. E não estruturado há pouco tempo. Veja bem, então aquilo que eu falei há pouco, a preservação do que já existe, agregando a isso novas ideias, novos jeitos, tecnologias, que agora com a pandemia, né, fomos meio que, não quero dizer atropelados, mas acelerou muita coisa no que diz respeito à tecnologia, ao uso dela, e isso é bom, não é? Mas então nós temos entidades aqui já passando de 65 anos, né, por exemplo, né? Então a preservação disso é muito legal. Nossa cooperativa com 40, preservar aquilo que foi, aquilo que é a direção principal, aquilo que é o esteio, que é o fundamento, e aprimorar as coisas. Fica mais fácil do que construir tudo de novo, na minha opinião. Né? Então essa é a ideia. Acho que sim, tivemos avanços espetaculares. É só olhar, por exemplo, aquilo que eu conheço um pouco mais, que é o cooperativismo de crédito, por exemplo.
sentimento com o cooperativismo é nessas alturas do campeonato, né, Lucas, já há mais de 30 anos trabalhando nesse setor, e aí nesse período as alterações, as mudanças, o crescimento desse movimento, dessa ideia de organização econômica foi fantástico. Eu me sinto completamente realizado dentro do cooperativismo, né? Eu comecei a trabalhar como estagiário de técnico em agropecuária, sou formado em técnico em agropecuária também, lá no 2º grau, e hoje tenho a honra de estar participando de um conselho de administração de uma cooperativa. Então, eu particularmente me sinto realizado dentro da minha trajetória do cooperativismo. Temos acompanhado muita evolução no que diz respeito a gerir essas entidades. Elas eram geridas e tudo a seu tempo também, não é? Tudo depende da sua necessidade, do seu tamanho. Elas eram geridas de uma forma, e agora a governança dessas entidades é totalmente diferente, mais moderna, mais robusta, né? Alinhadas às boas práticas de governança que se vê no mundo. Então, essa é uma realização, dá para dizer até realização de sonhos, de ver essas entidades, como o Sicredi, por exemplo, a nossa cooperativa, nosso modelo de cooperativa há 35 anos atrás, de uma forma, e ver ele agora totalmente inserido na comunidade, sendo uma ferramenta espetacular de desenvolvimento das comunidades. Então, isso é uma realização de sonho, não é mesmo? Você sair num período de 30 e poucos anos, estou falando da minha existência dentro da cooperativa de crédito, onde éramos uma coisa que começava, que ainda não tinha essa relevância que tem agora, e hoje estamos inseridos e sendo em muitos municípios a única instituição financeira, e em muitas localidades a principal instituição financeira. Então isso é realização de sonho, e se continua, né, nessa evolução. Mas o mais importante é que tudo isso é feito por um propósito, né? Isso é fundamental. Acordar todo dia de manhã e saber por quê você está acordando, você está levantando, e por que você está indo trabalhar. Ter um propósito é fundamental na vida das pessoas, é fundamental na vida das empresas, da cooperativa, da comunidade. Ter um propósito bem definido é muito bom. Vai aí uma dica, né? Acredito, Lucas, que é uma época pesada que está começando a passar. Fomos colocados à prova, o mundo inteiro, né? Não só nós, eu e você, o Edmundo, mas todos. E estamos saindo disso mais maduros, eu acredito, né? E com possibilidade de ver de novo que o ser humano consegue se reinventar a cada momento, a cada dia, né? E é necessário, é assim que as coisas caminham. Teutônia, terra do cooperativismo, é tratado com esse rótulo, com essa marca, né? Como você vê o cooperativismo em Teutônia hoje e para frente? Bom, Lucas, em primeiro lugar, é muito adequado essa expressão, essa frase, esse título de terra do cooperativismo. É muito adequado. Veja bem, Cooperativa Sertela, Languiru e Sicredi
e temos ainda Comatra, temos Cooperagri, temos tantas associações. Eu acredito que quase todas as pessoas são associadas em alguma cooperativa aqui. Se não todas, mas eu acho que a grande maioria, um membro da família pelo menos é associado de uma cooperativa. Então esse título é adequado, é muito próprio de Teutônia. Eu sempre digo que o tamanho de uma cooperativa, ela é do tamanho que os sócios a querem que seja. Não é? Então, se a cooperativa for um instrumento de desenvolvimento das pessoas, em primeiro lugar, porque é uma sociedade de pessoas, nós nunca podemos esquecer isso. Quem é o principal ente dessa sociedade? São as pessoas. É uma sociedade de pessoas. Juridicamente falando, ela é uma sociedade de pessoas. Então, em primeiro lugar, as pessoas. Se ela for relevante para o desenvolvimento das pessoas, então ela será grande e será importante. A grandeza de uma cooperativa, ela também não é, podemos dizer assim, aquilo que é o volume financeiro, mas claro que ela precisa ser economicamente viável, lógico, quanto maior, melhor, mas também observar se ela é relevante para a sociedade, para a comunidade que ela atua. É para isso que as cooperativas existem, para serem ferramentas de organização da sociedade. Teutônia e cooperativismo é uma coisa muito próxima, muito presente. Mas elas existem em Teutônia, veja bem, olha um detalhe importante, Lucas. Elas existem em Teutônia não 40 anos, elas existem em Teutônia há mais de 65 anos. Quer dizer, o cooperativismo já estava presente aqui quando ainda não tínhamos município. Me corrija se eu estiver errado, não, mas é isso. Correto. É isso. Então, eu tenho sempre muito cuidado e muito respeito e muito apreço a todas as organizações, a todos os setores, né? O poder público, a economia como um todo, as iniciativas que não são cooperativas são importantíssimas para o desenvolvimento das comunidades. Claro que sim. Né? Agora, eu não tenho dúvidas, respondendo a tua pergunta de forma bem objetiva, sem dúvida nenhuma, o cooperativismo é a melhor forma de se desenvolver uma comunidade, sem dúvida nenhuma.